finalizando nosso mergulho nas árvores de busca digital. Agora que a gente já falou das mudanças que temos que fazer para implementar uma árvore de busca digital geral, em que o dígito pode ter um tamanho diferente de 1 bit, eu quero só apresentar para vocês mais uma maneira de implementar aqui, que é quando as chaves são strings, ou seja, sequências de caracteres. E também nós vamos fazer ali uma análise final da eficiência, prós e contras dessas árvores. Fiquem tranquilos se vocês estão cansados de olhar código, porque eu não vou passar com vocês novamente por todo o código da implementação, só que agora considerando que a chave é uma string. Eu acho que seria muito maçante por um lado, porque é bem parecido com o código, com os códigos que a gente já viu, né? A gente já viu para árvores digitais binárias, a gente já viu para árvore digital geral. Então, para string, eu vou resumir a salientar para vocês que, nesse caso aqui das árvores de busca digital que lidam com strings, quando eu falo que lidam com strings, eu estou dizendo que a chave é uma sequência, um vetor de caracteres, em particular que termina com /0. Tá? Então, a gente vai lendo um caractere por vez e termina em /0. Notem que, semanticamente, isso não é tão diferente do que a gente viu nas árvores digitais gerais, em que eu poderia pensar, né? Eu tinha algo parecido com isso, quando eu tinha, minha chave tem 32 bits, o meu dígito tem 8 bits. Então, eu vou ler 8 bits por vez. É como se eu estivesse lendo um caractere por vez. Não é tão diferente. E por isso que a mudança principal aqui vai ser que, ao invés de eu precisar de uma função pega dígito, o que eu vou fazer é que, quando eu tiver que saber para qual filho que eu desço, né, seja na busca, inserção, remoção, né, se eu tiver que saber o caminho que eu segui na árvore, olhando para o dígito da minha chave, o que eu faço é que eu olho para a chave, para o dígito correspondente. Quando eu digo dígito aqui, isso aqui vai ser um índice que vai começar 0, 1, 2, vai prosseguindo até eu chegar no /0, ou até parar por algum outro motivo. E daí eu vou estar focando em um caractere. Só que um caractere tem uma representação binária, né? Então, eu posso considerar esse caractere como um inteiro. E é isso que esse cast aqui está fazendo. Eu estou falando para ele, interpreta esse caractere como um inteiro para eu saber para qual filho que eu desço. Se é para o filho 0, filho 1, filho 2 e assim por diante. É essa a mudança mais principal e, ao mesmo tempo, bem básica que a gente tem que fazer. Em vez de ficar sofrendo lá com a pega dígito, manipulando o bit e tal, aqui eu vou olhar um caractere por vez e interpretar ele como um inteiro. Tá legal? Fica, inclusive, como um exercício para vocês pegar o que a gente viu da árvore de busca digital geral e modificar para funcionar com string. Tá? Como eu falei, eu não vou passar passo a passo aqui, mas vocês podem fazer essa transformação, é um bom exercício. E daí, como eu falei, eu quero gastar um último tempinho aqui, não no código, mas sim fazendo uma análise dos prós e contras, da eficiência dessas árvores. E é isso que a gente vai falar brevemente agora. Então, isso que eu vou falar agora não é para uma ou outra árvore em particular, tá? É para as árvores digitais básicas, mesmo que mude ali o tamanho do dígito, ou se é uma string, se não, vocês vão ver que isso aqui, em geral, vai se aplicar. Falando primeiro, então, da eficiência de tempo das operações. A eficiência é proporcional à altura. Isso aqui é essencial. A gente lembrar, quando a gente está manipulando árvores, o pior que pode acontecer é que, para eu finalizar uma operação, uma busca, uma inserção, uma remoção, eu tenho que descer até os últimos níveis da árvore. Eu faço um trabalho constante, um número constante de operações por nível da árvore, mas esse trabalho vai crescendo quanto mais profunda puder ser a árvore. Por isso que eu não gosto das árvores desbalanceadas. No caso das árvores de busca digital, como eu desço um dígito por nível da árvore, e eu vou sempre olhando ali, avançando na chave conforme eu desço esse dígito, a altura dela vai ser, no máximo, o número de dígitos por palavra, O de dígitos, da ordem de dígitos palavra, que nada mais é do que bits palavra sobre bits dígito. Tá? Então, é essa razãozinha aqui que vai dominar. E é por isso, até, que a gente tem um certo poder nela, né? Porque se eu cresço bits dígito, esse valor aqui, para uma chave de mesmo tamanho, se eu cresço o número de bits no dígito, eu diminuo a altura da árvore e afeto positivamente a eficiência das minhas operações. Para ficar mais palpável, pensem aqui, na árvore binária, bits dígito é 1, eu tenho apenas 1 bit. Por conta disso, a base vai ser 2 elevado a 1, que é 2 aqui.
e bits palavra é 32. Quantos dígitos eu tenho por palavra? Faz a divisão, né? 32 dividido por 1, eu vou ter 32 dígitos por palavra. Então, minha altura máxima na árvore é 32. Por outro lado, se eu pegar uma chave até maior, pegar uma chave que tem aqui dígitos palavra, perdão, aqui um errinho aqui, bits palavra, né? Uma chave que tem 64 bits. Tá? Então, se eu pegar uma chave com 64 bits e o meu número de bits por dígito aqui for 8, caso em que a base vai ser 2 elevado a 8, vai ser 256 opções de filhos, cada nó pode ter 256 filhos possíveis ali, nós vamos ter que dígitos palavras vai ser 64, número de bits por palavra, dividido por número de bits por dígito. Isso me dá o número de dígitos por palavra, que vai ser 64 por 8, que é igual a 8. Então, nesse caso, porque meu dígito é grande, ainda que minha chave seja o dobro da chave anterior, eu tenho no máximo a altura 8. Olha como pode ficar bem eficiente, né? E se vocês pararem para pensar, quando eu tenho chaves de tamanho 64, eu vou ter ali a possibilidade de chaves distintas, o meu universo de chaves possíveis ali de valores, eu posso brincar aqui, fazer para 64 bits, eu tenho, a cada 10 bits eu subo 3 ordens de grandeza, né? Eu vou multiplicar por 1024 ou aproximadamente 1000. Então eu vou ali para 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, no caso 8 quintilhões de possibilidades de chaves. Então eu estou lidando com um universo de valores muito, muito abrangente, e ainda assim eu consigo acessar todo esse universo, né? Mesmo que eu tenha um N muito grande, um número de elementos muito grande, em até 8 passos, ali 8 níveis da árvore, para vocês apreciarem como isso é interessante. Além disso, a eficiência esperada das operações, caso as chaves sejam aleatórias, é proporcional a log na base, aqui, log base. Estranho escrever esse tipo de expressão, mas só para vocês entenderem o que eu quero dizer, é que como o número de filhos multiplica por base a cada nível da árvore, porque cada nó tem base e filhos distintos, possivelmente, né? Eu tenho o potencial de varrer um conjunto de universo ali, potencial, tá, gente? Não é que vai varrer, mas potencial de a cada nível da árvore multiplicar por base o número de elementos que eu estou cobrindo. E se esses elementos tiverem ali, no caso, como eu falei, eficiência esperada, né? Se a minha entrada tiver uma distribuição mais ou menos uniforme ali, e no máximo log de n nessa base aqui que eu estou usando, que pode ser um número bem grande, como 256, eu já vou cobrir todos os elementos. Então, com muito poucos níveis, eu já cubro todos os elementos que eu quero. Isso faz com que essas árvores possam ter uma eficiência muito boa em situações específicas, em que as chaves se adequam e coisas assim. Claro, como eu disse, elas têm prós e contras, a gente vai falar disso, mas a eficiência dela, de acordo com escolhas espertas aqui do número de bits por dígito e tal, pode ter um impacto muito grande, superar inclusive árvores AVL e rubro-negras, tá, para comparar. Mas, né, tem prós e contras. O que melhora a eficiência de tempo aqui prejudica a nossa eficiência de espaço. Por quê? Porque quando o bits dígito cresce, algumas coisas também crescem. No caso, a base cresce exponencialmente, e o valor base corresponde ao número de filhos que cada nó pode ter, portanto, ao número de campos apontador que cada um dos nós vai ter que ter. Isso significa que o tamanho dos nós, o consumo de memória em decorrência disso, vai crescer exponencialmente também em bits dígito. Então tem que ter um equilíbrio aí, né? Vocês podem ficar tentados quando eu mostrei aquela continha no início, ela fala assim, faz o dígito maior possível. Se o dígito for bem grandão, daí eu vou ter muito poucos níveis na árvore, mesmo no pior caso, vai ser uma árvore super eficiente. É verdade, mas não é sem um custo, porque quanto maior o número de bits por dígito, vai crescer exponencialmente, não é um crescimento para se menosprezar a memória ocupada por elemento, por cada nó, né? Então eu vou gastar muita memória para um único nó, para um único elemento, porque ele vai ter um monte de filhos. Às vezes a informação dele mesmo ocupa poucos bytes, poucos kbytes, mas o nó em si, porque tem muitos filhos potenciais, vai ser muito grande. Para ficar mais palpável, respondam esse quiz aqui, ó. Então vou deixar alguns quizzes também aqui nessa parte final para vocês. Se um ponteiro está usando 4 bytes, tá, que é um comum, assim, a gente trabalha com ponteiros ali para endereçar toda a memória, a gente precisaria de 8 bytes hoje em dia, por tanto de memória que as máquinas trabalham, não necessariamente 8, mas mais do que 4, com certeza, mas 4 bytes ainda é usado, às vezes, para endereçar um espaço virtual que o sistema operacional delimita para aquele programa que está rodando. Então,
Vamos dizer que meu ponteiro tem 4 bytes. Tá? Ele está operando ali naquele espacinho controlado de 2 elevado a 32 endereços possíveis de memória que ele vai ocupar. E o número de bits por dígito, bits dígito aqui, é igual a 8. Então eu sei que cada ponteiro usa 4 bytes e o número de ponteiros, o número de ponteiros para filhos que cada nó vai ter, vai ser uma função desse bits dígito aqui, né? Vai ter a ver com a base e tal. Eu não vou responder o quiz para vocês, mas calculem lá quantos ponteiros para filhos cada nó vai ter, se cada um deles ocupar 4 bytes, quanto que cada nó ocupa. Lembrando que a gente gosta de fazer essas estruturas aqui quando a gente tem um número de elementos e, portanto, um número de nós grande. Veja aí para mim quantos nós a gente vai ter, qual o tamanho de cada nó, para vocês verem como esse consumo de memória pode se tornar problemático quando eu cresço o tamanho do dígito. E daí, depois de falar da eficiência, algumas conclusões breves com vocês. As árvores de busca digital, então, elas são interessantes em muitas aplicações, elas combinam eficiência, e a gente gosta de eficiência, e como eu falei, pode até superar as árvores balanceadas tradicionais em situações específicas, com implementações muito mais simples. E porque perceba que a gente não ficou falando de rotação nem nada aqui. Né? O mais complicado é a gente ter que manipular os bits da chave para tomar a decisão. Essa manipulação minuciosa ali é a parte mais chatinha. Mas feito isso, a gente não precisa ficar rebalanceando a árvore nem nada, e ainda assim ela mantém uma eficiência muito boa na prática, e mesmo no pior caso. Mas elas têm algumas propriedades, elas têm algumas limitações, perdão. As árvores de busca digital, essas mais básicas aqui, elas mantêm, como eu já comentei antes lá com vocês, alguns aspectos de ordenação, mas os itens não estão de fato ordenados. Quer dizer, lembra lá da propriedade de busca que a gente mantinha, que olha, todos os nós à esquerda são menores ou iguais que o nó raiz, que é menor do que os nós à direita? A gente não mantém essa propriedade de busca corretamente, embora a gente mantenha alguma coisinha ali próxima dela. Isso quer dizer que se a gente precisar de uma gama maior de operações, como sucessor, predecessor, percurso ordenado, essas árvores não são tão legais. Aí fica uma observação que, curiosamente, máximo e mínimo, embora também sejam operações que envolvam ordenação, porque o mínimo é o menor de todos na ordem, o máximo é o maior de todos, elas podem ser implementadas eficientemente. Quando eu falo eficientemente, proporcional ao tempo de descer na árvore, né, descer na altura da árvore. Então fica aqui o quiz número 2, como implementar essas operações de máximo e mínimo de modo eficiente em árvores de busca digital. Então, é bom para vocês pensarem ali como fazer isso e por que funciona, uma operação eficiente pode funcionar. Outra coisa é que as árvores digitais, uma outra limitação importante, é que essas árvores têm problema ao lidar com chaves de comprimento variável. Pode ver que a gente sempre lidou com chaves de comprimento fixo aqui. Sempre supus que todas as chaves eram iguais. Tá? Eu quero que vocês pensem no porquê disso, por que elas podem ter esse tipo de problema. E a minha dica é, pensem naquele caminho característico das chaves. Lembra que eu falei para vocês que cada chave tem um caminho característico que me diz por onde que eu desço até, né, ao longo de qual caminho que eu posso encontrar aquela chave. E esse vai ser diferente de qualquer outro caminho, embora tenham prefixos em comum e tal. Pensem o que acontece se eu tiver uma chave mais longa e chave mais curta, sendo que uma delas tem... Ambas coincidem, uma é um pedaço da outra. Como que eu vou fazer se eu consigo trivialmente diferenciar essas duas? Ou se esses caminhos característicos vão ficar inconvenientemente compatíveis e daí eu posso ter problemas. Tá? Então, pensem aí nesse quiz 3. Quase finalizando, gente, uma curiosidade para vocês, que essas árvores de busca digital, como a ordem, né, não é o ponto forte delas, o ponto forte é aquela propriedade que eu acabei de citar, de seguir o caminho de modo adequado, o caminho característico de cada chave, elas também funcionam considerando os dígitos dos menos significativos para os mais. Quer dizer, indo da direita para a esquerda, em vez de da esquerda para a direita. Eu posso ler ao contrário, posso adaptar minhas funções de pega-dígito, por exemplo, para ler da direita para a esquerda. A princípio isso não faria diferença, mas isso pode ter um impacto, não no pior caso da eficiência dela, até porque o nome já diz pior caso, mas no caso esperado. Porque, por exemplo, se eu tiver chaves muito longas, imagine que eu tenho chaves com 64 bits, nem precisa ser tanto, mas só para jogar no extremo. Então, com 64 bits. Só que os meus valores são inteiros, por exemplo, e as minhas chaves são inteiras e elas estão distribuídas entre 0 e 1000. O que a gente vai ver é que todas essas chaves vão ter
A maior parte dos bits da esquerda para a direita, os bits mais significativos, todos iguais a 0. Então, elas vão ter uma intersecção enorme, vai ter um monte de níveis da árvore que elas vão ter o mesmo, vão todas pelo mesmo caminho, antes de eu começar a ter diferenciação. Tá? Então, isso faz com que eu caia no pior caso, ou próximo dele, muito rapidamente. Eu preciso ir lá usar muitos níveis, sendo que se eu olhasse dos bits menos significativos para os mais, elas se diferenciariam muito rápido. O caminho característico delas ia se diferenciar muito rápido, eu teria uma árvore mais espalhada e mais eficiente. Se não ficou óbvio, um bom exercício é desenhar e pensar. Pegue ali algumas chaves, não precisa de muitas, tá? Chaves que têm os valores inteiros de 0 a 4. Pensa qual que é o caminho característico delas quando você pensa que os bits estão indo da esquerda para a direita, que você está lendo eles, considerando eles da esquerda para a direita, e essas mesmas chaves que vão dos inteiros de 0 a 4, quando eu estou indo da direita para a esquerda. Vocês vão ver qual parte do caminho que intersecta, tá? E que faria com que elas desnecessariamente se aprofundassem na árvore. Por fim, eu apresentei aqui prós e contras dessas árvores. Eu quero deixar só para vocês o gancho que existem outros tipos de árvores de busca digital, como Trice e Patricia Trice, tá? Que buscam superar algumas dessas limitações. Então, só para vocês saberem que a tecnologia não acaba aqui, né? Essas árvores são legais, mas como eu falei, elas são as básicas, dá para fazer melhor e a gente pode ver isso no futuro.